Gonçalves. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Santa Maria, começando aí uma semana que é uma semana mais do que especial, que é a Semana da Mulher. Nós teremos durante a semana várias convidadas mulheres, várias pessoas que irão, não só necessariamente mulheres, mas que irão falar também sobre temas relacionados à segurança da mulher, à vida da mulher, à felicidade, à saúde. Então nós temos temas muito interessantes no decorrer da semana e mulheres convidadas fantásticas, como iremos iniciar o programa de hoje com a Grace Kelly, ela que é educadora financeira, que está aqui para dar, ela não vai dar spoiler, ela já falou, mas ela vai citar algumas coisinhas que serão abordadas amanhã na sua palestra, O Despertar da Riqueza, lá no Hotel Itaimbé. Então vai ser sensacional às 19 horas, nós iremos conversar um pouco sobre isso. Em seguida nós teremos outra mulher maravilhosa, que é a Richelle Pereira, do Dona do Meu Carro, que vai falar sobre profissões, onde não necessariamente mulheres são maioria, como a dela, que é de uma oficina mecânica. E depois nós teremos um convidado também bastante especial, que é o professor Carlos Kimmel Félix, ele que é engenheiro civil, tem especialização, mestrado e doutorado em mobilidade e transportes. Então, nosso tema será acessibilidade, um tema mais do que necessário. O programa está lindo, eu convido você a acompanhar pela Rádio CDN 93.5, pelo YouTube do Diário e pelo canal 526 da NET. Os nossos parceiros de todos os dias, Clube Morena Rosa, liberdade para vestir quem você é, Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo, Patrícia Dias, nutricionista funcional e integrativa, pela saúde da mulher e intestinal, para todos os seus objetivos, Fazolo Consórcios, Márcia Belém Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria, Richelle Pereira, Dona do Meu Carro, mecânica para mulheres fortes, Murilo Padilha de Bairros, psicólogo cognitivo comportamental, educadora financeira Grace Kelly, Clube do Botox Genki, você linda o ano todo, e Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Agora sim, com a minha primeira convidada maravilhosa que está aqui, educadora financeira. É tão lindo, né? É a mulher em todas as profissões. E falar de educação financeira é um assunto extremamente necessário. E hoje tu nos traz aqui uma chamadinha, um convite especial para essa palestra que acontece amanhã. Seja muito bem-vinda, Grace. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, os ouvintes, né, da Rádio CDN, mais uma vez, para falar desse assunto tão pertinente, né, nos nossos tempos. Exato. Né, a educação financeira. Se nós tivéssemos tido, né, Cris, na nossa infância, na nossa juventude, a gente tinha evitado de cometer certos erros que a gente cometeu, né? Nunca é tarde para consertar isso, mas a gente tinha tido um caminho mais leve. Eu creio assim. Tu fala, por exemplo, sobre se nós tivéssemos tido lá, né, no ensino fundamental ou pelo menos no ensino médio, porque quem vai para a área de exatas ainda vai ter algum contato com números, o curso de administração. Tem a educação, Cris. Diferente. Eu fiz administração, fiz vários cursos, né, na área de finanças, e não tem educação financeira nesses cursos com inteligência emocional. Tem as exatas, mas a educação financeira ela não é exata. Né? Se fosse seria muito simples. Seria mais simples, né? Porque a matemática é exata. Né? Então, muitas pessoas preenchem planilhas, né? Das suas despesas, das suas receitas, mas não tem uma educação financeira, então elas também não chegam a lugar algum, ficam perdidas, ficam, né, fazendo contas e mais contas e não conseguem ver o porquê que não tem uma prosperidade, uma evolução, um crescimento na sua vida financeira. E sabe que é interessante que tu fala, porque às vezes nós vemos dois profissionais em áreas iguais ou muito afins, muito próximas, que têm relativamente um ganho financeiro parecido, quase igual, e com perfis de vida bastante diferentes. E a gente até se pergunta, qual é o diferencial entre um e outro? A educação financeira, ela é necessária e relevante a ponto de ser esse diferencial, Grace? Sim, com certeza. Tem vários profissionais de todas as áreas, eu posso dizer. Sim. Até de uma área, né, que tem uma remuneração menor,
porque isso não é desculpa. Tem pessoas com remuneração pequenas, mas são super organizados, né, já vem com isso da educação financeira, às vezes vem dos pais e se organizam muito bem, têm reservas, adquirem bens, e outros com uma condição melhor, né, com uma receita maior, não conseguem ter aquele sucesso que eu digo, como aquela outra pessoa que tem uma renda que tem a metade da dele. Então, agora, como tu falou, ainda mais assim, igual, tá? São dois profissionais, né? Trabalham, vamos colocar assim, trabalham na mesma empresa, ou também pode ser profissional liberal, tem o mesmo, digamos, um dentista, né? Tá. Os dois têm o mesmo tipo de consultório, se formaram na mesma faculdade, fizeram as mesmas especializações. Por que um é bem sucedido e o outro não é? Né? Então aí vem, eu digo, claro, é educação financeira na raiz, tá? Porque tu tem que saber também lidar com as tuas emoções. E muitas vezes a gente se perde, e por isso com a inteligência emocional, porque nós temos que usar a inteligência emocional, não dá para separar sentimentos do dinheiro, né? Seria muito fácil se desse, mas a gente não consegue. Então, tu tem que ter aquele autocontrole, saber, né, treinar para isso, porque é treinável. Tá? Eu sou uma pessoa que eu posso dizer porque eu sou especialista. Então, vários dos meus alunos, né, não tinham, eram muito emocional na hora de lidar com o dinheiro, né? Não sabiam como fazer, não sabiam dizer não. E nem para os outros, para os filhos, né? Ou para a esposa, ou para o marido, para a família, enfim, até para os pais. Mas eles não sabiam dizer não para si mesmo. Que é o principal ponto que eu vejo, saber dizer não para ti mesmo. Que é difícil. Porque tu pode ter, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Hoje está muito facilitado o crédito, se eu quiser. A pessoa que tem, digamos assim, um crédito liberado, tu pode chegar numa concessionária e sair com um carro novo. Tentador. É muito facilitado. Sim. Então é tentador, né? Mas aí, será que me convém isso? Será que eu planejei para isso? E aí entra a inteligência emocional, que é aquela gestão das suas próprias emoções. Agora, Grace, nas tuas mentorias, que é um caminho que cada vez mais se incorpora ao teu trabalho, nessa educação financeira, a inteligência emocional é como se fosse aquela disciplina que não pode sair, é absolutamente necessária. E como ter essa gestão emocional em um mundo onde as pessoas têm hoje as suas emoções? Pode observar, muitas vezes buzinar no trânsito pode virar um homicídio. Muitas vezes uma discussão numa fila de uma padaria, como teve esses dias, foi caso de polícia. Então, as pessoas estão com as suas emoções muito alteradas, desequilibradas. Como tu consegue identificar as emoções da tua aluna e dos teus alunos e conseguir fazer essa condução aí emocional? É um processo. Tem uma metodologia, por isso a mentoria. Claro. Né, Cris? E como eu já falei ali no nosso podcast que está maravilhoso, depois vocês confiram lá. Lindo. Nós não podemos, eu não consigo, pelo menos eu, Grace, não é o meu perfil, porque foi o que deu certo, né? Que foi testado comigo, né? Primeiramente. Então eu vejo que não tem como fazer diferente com as outras pessoas. Então tem uma metodologia para isso. Eu não consigo fazer, eu vou fazer somente a consultoria da tua empresa. Essa parte aqui. E não vou entrar nessa questão das emoções, do perfil, né? Porque nós temos perfis. Qual é o teu perfil financeiro? Vamos fazer esse teste um dia, Cris? Melhor não. Ai, adorei essa. Mas melhor não sei. Aí é uma das primeiras coisas que eu faço. Porque assim, é necessário fazer, porque aí, isso, tu reconhecendo, bom, eu reconheço, realmente eu sou, está aqui, ó, comprovado, né? Tem um teste para isso, tem uma ferramenta. Se eu sou gastador, se eu sou consumista, né? Então, eu tenho deixado de conquistar coisas que eu quero muito na realidade, de alcançar sonhos, né? Objetivos na minha vida, porque na metade do caminho eu me perco. E eu não consigo chegar lá. Tá? Digamos assim, eu quero muito fazer uma viagem daqui a um ano, e aí, se eu não faço todo o planejamento, ok, mas aí na metade do caminho eu me perco e desisto, porque eu vi que, por exemplo, aquela parcela que eu teria que colocar todo mês, né? Não vai caber. Um investimento para render, para eu chegar lá e poder fazer essa viagem, eu já gastei tudo, eu já não tenho mais. Só que aí vão se acumulando frustrações, né? Com certeza. E aí a pessoa continua no caminho dos ratos, repetindo os mesmos erros, não adquirindo, não tendo lazer, não tendo carro que sonha,
sonha, não tendo alguns confortos. E a gente nem precisa nem falar de conforto. Às vezes coisas básicas como segurança, tranquilidade na hora do imprevisto. Porque eu vejo muitas pessoas relatarem, poxa, fui pego de surpresa com uma doença ou com um acidente. E aí... Imprevistos nós sempre vamos ter. Mas aí, de que forma pensar? Eu acho a mentoria extremamente relevante e também eu queria te perguntar, tu falou no início sobre se nós tivéssemos tido lá atrás, em que momento da tua vida foi cursando administração, foi quando foi pro banco, em que momento da tua vida a educação financeira se fez necessária e entrou de fato aí no teu dia a dia? Olha, eu vou contar aqui para vocês, porque eu acho bem interessante para as pessoas que estão nos ouvindo não acharem, pra mim já é tarde, pra mim não dá mais, não tenho mais jeito. Porque muitas vezes até pessoas bem mais jovens que eu, quando eu despertei, me dizem assim, na primeira, que eu costumo marcar, né, um encontro pra gente tomar um café, e aí eu senti quais são as necessidades da pessoa, pra eu poder ver como é que eu vou trabalhar, porque cada situação é uma situação diferente. E eu ouço muito isso. Grace, tu acha que meu caso tem jeito? Tu acha que eu tenho jeito? Assim, perguntam assim. Tipo, não adianta mais. Sou um caso perdido. Então, eu posso dizer pra vocês que eu... Bom, durante a mentoria já acontecem os milagres, né? E depois continua acontecendo, porque é um processo. Mas eu senti, respondendo a tua pergunta, Cris, eu fiz administração de empresas, trabalhei, né, quase 30 anos no banco. Eu cuidava do dinheiro do outro, mas eu não sabia cuidar do meu dinheiro. Né? Nós éramos, aquela coisa, eu mereço, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, vinha uma promoção, vamos trocar de carro? E já fazia uma parcela que todo o valor daquela promoção entrava na parcela do carro. Entendeu? Então era assim que nós vivíamos. E eu e o meu esposo, né? E ele também era bancário. E muitos bancários vivem assim hoje. Então, eu vejo que nós fomos levando por muitos anos assim. E aí chegou uma hora que tu cansa, que é geralmente quando as pessoas vêm me procurar. E aí eu cansei. Eu digo, eu não estou chegando a lugar nenhum. Eu já tinha mais de 40 anos. Olha só. E eu não estava chegando a lugar nenhum e eu visualizei isso. Né? O tempo está passando, minhas filhas estão crescendo e uma hora, né, o futuro vai chegar e eu vou querer ter uma estabilidade, só que eu só vivo hoje. Aproveito hoje, né? E aí eu queria mais. Então, eu vi que aquilo já estava assim, como tu diz, uma frustração acompanhada de falta de paz. Sim. Porque quando tu tem uma reserva, quando tu tem um planejamento e que tu vai realizando teus sonhos, né? Com o pé no chão, ali tudo planejado e tu vai vendo os resultados, como tem acontecido na minha vida agora, tu tem paz. Claro. Mas senão tu não tem a paz. Porque aquela paz que não tem preço. Exato. O controle passou a ser teu. Com certeza. Porque até um determinado momento não era. A pessoa fica meio vítima das a mercê, né? Dependente muito do teu trabalho, né? Do teu emprego, da tua empresa. E se acontece alguma coisa, e aí o que eu faço? Porque eu não tinha, né, um planejamento como as pessoas devem ter, né? Porque hoje o profissional liberal, ele tem que ter uma reserva que a gente chama de 1 ano. Para poder se manter 1 ano se alguma coisa acontecer. Que foi o que aconteceu, por exemplo? Na pandemia. Na pandemia, quantas pessoas foram pegas de surpresa. E no CLT, 6 meses, tá? Porque o CLT tem outros benefícios. Tem fundo de garantia, né? Ótimo. Tem o seguro-desemprego, então tem outros benefícios. Então, Cris, para vocês verem que nunca é tarde. É muito importante tu falar, porque realmente as pessoas podem ter essa sensação e dizerem, eu não vou contratar uma mentoria, porque isso aí não vai adiantar na situação que está. Agora, uma outra coisa, além da mentoria, que eu achei assim perfeito, e eu fiquei imaginando especialmente o profissional liberal, claro que todas as pessoas, mas lendo o perfil de algumas pessoas, são as franquias que tu trouxeste. A Think Kids, que é destinada para a educação financeira de jovens e adolescentes, né? Isso. Mas a outra, como é o nome da outra? Health Money. Health Money. Health Money. É a saúde do dinheiro. Saúde, saúde. Agora, Grace, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente tem pessoas que são brilhantes nas suas áreas, né? Seja o advogado, seja o médico, seja o professor, em todas as áreas, enfim. Mas a administração do seu dinheiro é complicado. Eu vi muitos casos de cabeleireiros fantásticos, assim, brilhantes, com a agenda lotada. E eles trabalhavam
para alguém no salão. Sim. E ganhavam muito dinheiro, um padrão de vida excelente. Aí a pessoa pensava, vou colocar o meu negócio. Colocava o seu salão de beleza. Mas ele não era um gestor. Não entendia da condução do negócio. Em pouco tempo, acabava fechando. Sim. Vi inúmeros casos assim. Essa franquia, tu trouxe... atende, tu consegue fazer uma estatística de se tem alguma profissão mais atendida do que outras? Qual é a que mais te procura? Assim, ó, geralmente o que mais me procuro são os serviços, tá? Por exemplo, eu sou um prestador, né, de serviços. Eu sou um médico, eu sou um prestador de serviço. É uma profissão que me procura muito, tá? Porque eles sabem muito deles, mas eles também faltam conhecimento. Então, eles vêm buscar comigo o conhecimento, tá? Da área que falta. Perfeito, tá? né? E, às vezes é só isso é uma questão de sabedoria, né? Tu admitir que, bom, eu não domino isso aqui para me ter prosperidade, meu dinheiro render muito mais. E agora eu vou dar uma... não posso dar muito spoiler da minha palestra amanhã, que agora nós vamos falar. Mas, assim, ó, a Health Money, ela vai atender todas as áreas de empresas, mas principalmente as áreas que estão me procurando mais. Consultórios, tanto médicos, como odontológicos, como de fisioterapia, né? Vários tipos de clínicas que estão me procurando, até a clínica que fazem as estéticas. Hoje, tá? Eu atendo também. Frequente na cidade, né? Salão de beleza, como tu falou, né? Já atendi um salão de Santa Cruz e Gramado também. Então, são áreas que eles sabem muito da área deles, tá? De várias áreas, né? Arquitetas também, psicólogas, tá? Psicólogos eu atendo também. Então, várias áreas. E Health Money é destinada apenas para pessoas jurídicas ou também pessoas físicas? Também, só que assim, ó, a especialidade é para as empresas. Por quê? A empresa quer que eu continue com ela, tá? E eu não tinha, né, uma estrutura para isso. E agora, então, eu tenho. Eu termino a consultoria, por exemplo, Grace, eu não quero que tu me abandone. Vamos continuar. Perfeito. Então, a Health Money vai fazer o financeiro da empresa. Ela vai fazer toda, né, o financeiro, aquela parte toda de contas a pagar, contas a receber, agendamentos, e também vai fazer a gestão. Porque muitas empresas têm essa plataforma, né? Eu tenho aqui tudo isso numa plataforma na minha clínica. Só que eu olho para esses números, Grace, e não sei o que fazer com eles. Se eu posso crescer, se eu posso adquirir, né, alguma coisa nova para minha clínica, um aparelho, até mesmo um carro, né? Às vezes é uma empresa que precisa de um transporte próprio. Um laboratório, eu posso comprar, eu posso me programar, eu não posso. Que momento que eu posso fazer isso? Eu gasto demais? Aonde que está o furo aqui? Porque eu não vejo muito. Eu tenho um faturamento grande, mas eu não vejo o dinheiro, né? Eu não vejo o dinheiro ali no lucro líquido. Então, tudo isso, a gestão nós vamos fazer. Uma vez por mês eu vou sentar, né, com esse empresário e nós vamos conversar sobre isso. Poxa, que tranquilidade que vai ser maravilhoso. Eu, quando coloquei uma produtora de um programa de TV, eu fiquei apavorada, eu não fazia a menor ideia do que era, eu só sabia fazer a minha parte, que era gravar os vídeos, apresentar o programa, mas a parte de olhar o que entra, o que sai, o que pode usar. E o que eu posso fazer, né? Porque não adianta só ter o que entra e o que sai, mas e a organização? Isso é a organização, mas e o planejamento? O que eu faço com isso? Né? Qual é o caminho que eu tomo? Como é que eu vou fazer para me crescer? Porque todo mundo quer crescer, né? A gente não quer ficar estagnado no mesmo lugar e muito menos que as portas fechem, né, Cris? Como tu falou, de vários profissionais. Sim. Então, gente, agora eu já vou falar. Agora nós vamos falar sobre amanhã. Falar. Essas pinceladas, porque nós abordamos aqui vários assuntos, nós falamos das duas franquias, aprofundamos um pouquinho mais da Health Money, mas podemos falar de Think Kids na outra semana. Também. Quero te perguntar se hoje nós demos algumas pinceladas de um conteúdo que vai estar na palestra amanhã? Vai estar na palestra amanhã. Então, só para dizer para vocês podem estar se perguntando, amanhã a palestra é o Código da Riqueza. Como acessar o Código da Riqueza? E eu fiquei pensando, porque eu também tinha esse querer, eu queria acessar o Código da Riqueza, mas um dia eu despertei para isso. Mas eu podia ter despertado bem antes se alguém tivesse me dado esse empurrãozinho e me ajudado a virar as chaves. Então amanhã vocês vão ter acesso como virar essas chaves para acessar o Código da Riqueza. Porque todos nós
né? Nós somos feitos para sermos plenos, sermos prósperos, ter uma vida rica. Então, em todos os sentidos, né? Tanto na saúde física, saúde espiritual, né? Em todas as áreas. E aí, por que eu não dou certo? Por que eu fico patinando no mesmo lugar? Ou muitas vezes até, né, tive que recuar. Né? Pior que não sair do lugar, ainda ter que recuar. E não progrido, não vou para frente. Quando eu olho para o lado e vejo vários colegas progredindo, indo para frente, prosperando, tendo crescimento, o que eu estou fazendo de errado? No que eu não despertei ainda? O que eu tenho que acessar na minha vida? Então, amanhã eu vou ajudar vocês com o meu conhecimento, com a minha experiência de vida, a como acessar o código da riqueza. Essa palestra foi um tema parecido com o que tu fizeste agora há pouco em São Paulo e que agora em maio também estará em Miami. É o Código da Riqueza. Em Orlando. Em Orlando, perfeito. Não tem o tema ainda, não vou falar ainda do tema de Orlando. Mas foi a mesma da palestra anterior. Na palestra anterior nós falamos, só mudei o título, mas, né, porque lá me deram o tema e eu achei assim, que era o que as pessoas precisavam ouvir, tá? Porque várias pessoas vieram me dizer: Grace, foi muito importante ouvir o que tu teve para falar, porque fez diferença na minha vida. Está fazendo diferença na minha vida, ainda estou ouvindo isso. Então eu digo, por que não trazer para Santa Maria, né? Nossa, ouse sonhar e realizar. E talvez até em algum momento a pessoa perca o hábito maravilhoso que é o de sonhar. Eu sempre penso que a gente tem que projetar sempre coisas grandiosas, planejar, querer coisas grandes, não coisas pequenas. Mas às vezes até isso fica adormecido na pessoa por tanta frustração, por tanta coisa que ela não consegue realizar. E aí tu fala que se tu tivesse tido uma palestra como essa, um acesso a um conhecimento como esse que nós estamos passando aqui, que tu está falando para as pessoas, é quase como que um chamamento para você está pensando aí no imprevisto, isso. Você está pensando numa demissão, a pessoa que trabalha, né, assalariada, presta serviço para alguém. E se ela é demitida, o que ela faz? Por quantos meses ela consegue se manter com o que ela guardou? E se ela não guardou nada? Com então certeza. Quer dizer que isso que tu está fazendo aqui, muitas vezes é aquele chamamento necessário para aquela pessoa que não pensa em nada disso até agora, né, Grace? Com certeza. E outra coisa, Cris, tem uma surpresa para vocês. Vai ter surpresa amanhã? Vai ter uma surpresa amanhã. O quê? Pode contar ou não? Tem um aluno, que é o chefe Yuri. Ele trabalhou com o chefe Alex Atala em São Paulo. Sim, perfeito. Do restaurante Dalva e dito lá. Então, ele tem uma experiência fantástica. O Yuri faz umas pizzas maravilhosas. E o Yuri vai nos dar o privilégio de estar conosco amanhã no Hotel Itaimbé, às 19 horas. Quem não fez essa inscrição na palestra, faça. E ainda vai querer, né, ter todo esse conhecimento. Vá pela pizza. Isso aí, Cris. Tem porque dois olha apelos para você aqui. 2 apelos, né? Você vai dar uma virada na sua vida aí financeira e vai degustar uma pizza do chefe Yuri, né? Que trabalhou num dos restaurantes mais renomados de São Paulo. Então ele tem uma experiência, né? Ele tem um conhecimento e ele está aqui em Santa Maria, né? E aí ele vai estar nos prestigiando. Fiz esse convite para ele aceitou. Poxa, que então, coisa boa. Né, vai ser muito bacana. Vai ser muito bom ter os meus convidados lá poderem apreciar esse trabalho do chefe Yuri que ele está trazendo aqui para Santa Maria e região. E vão ter acesso, então, a como chegar, como descobrir, como acessar esse Código da Riqueza. As pessoas que ainda não adquiriram os seus convites, elas podem adquirir através, por exemplo, através do teu Instagram, elas conseguem chegar. Conseguem aqui, chegar. Né? Tem lá o convite, tem o link da inscrição, tá na minha bio também, tá? Vocês podem chamar ali que a gente passa para vocês o link da inscrição. Não deixem para amanhã na última hora, porque já estão se esgotando, tá? Os ingressos para o evento, né? Porque vai ser um evento. Super. Né? Eu vou estar lá falando para vocês, compartilhando sobre como acessar o Código da Riqueza e vocês vão ver que se você não fez nada ainda, só ficou falando
que 2024 ia ser diferente, que 2024 ia dar certo, que 2024 você ia começar, né, a fazer, sempre eu digo, comece a fazer diferente para fazer a diferença. Se você não fez nada ainda, né, porque ainda tinha férias, tinha o carnaval, e muitas pessoas dizem o ano começa em março, então comece o ano, né, com o pé direito. E de forma diferente. Tome uma atitude, porque nós temos que ser, para dar o primeiro passo, pessoas de atitude, Cris. Toma uma atitude, né? Vá na palestra, vá lá para começar a ter esse conhecimento que todos nós precisamos, porque a gente precisa do conhecimento para a gente poder agregar as nossas habilidades e fazer dar certo em muitas coisas, né? Pode ser na mais diversa área da sua vida. Pode ser no esporte, pode ser qualquer coisa. E é importante tu falar isso porque muitas vezes a pessoa diz: mas eu chego em casa, eu tô cansada, ou então, tem as crianças, eu tenho que sair, eu tenho que ir na minha mãe, eu tenho que tantas coisas. E aí ela continua então fazendo esse mesmo procedimento há muitos anos e tendo os mesmos resultados. Vivendo naquele círculo vicioso. Então, amanhã, encontro de mulheres sensacionais, mulheres e homens. E homens. Nós vamos deixar entrar homens, tá? Grace, muito sucesso amanhã na tua palestra. E é muito bom a gente ver conhecimento compartilhado. É das coisas mais bacanas que tem, porque toda vez que se compartilha também se aprende. Então, um ciclo interminável. Muito obrigada. Então, amanhã, 19 horas, o Despertar. O código da riqueza. Código da riqueza. Você tem que despertar. Isso aí. Despertar, você tá falando. Muito obrigada por hoje. Tá, obrigada, Cris. Espero novamente. Tá, e amanhã espero todos vocês lá no Hotel Itaimbé, às 19 horas. 19 horas. Quem não adquirir antes e resolver na hora, eu tenho que estar lá, porque a gente tem um sentimento. Chega lá que vai poder comprar o ingresso, o convite na hora, que eu acho que se a gente dá um jeitinho, cabe mais um, né? O ideal é já se prevenir antes, já vai mais cedo comer a pizza também, mas se for na hora também não vai deixar de ir por causa disso. Obrigada, Grace. Então tá, muito obrigada, Cris. Gente, rapidinho, break comercial, voltamos já com Ritiele Pereira, do Dona do Meu Carro. Perfil com Cris Gonçalves. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Notícia da hora. Eu sou Claudiane Weber e você confere a partir de agora algumas das principais notícias desta segunda-feira. Na manhã de hoje, 2 acidentes foram registrados na BR-158 entre os municípios de Cruz Alta e Júlio de Castilhos. O primeiro fato ocorreu nas proximidades do posto Botoqueiro, quando o condutor de um carro perdeu o controle, bateu em um barranco e capotou, ficando sobre a pista. O SAMU prestou socorro ao motorista ferido, enquanto a Polícia Rodoviária Federal orientou o trânsito no local. Já o segundo acidente ocorreu no trecho entre Tupanciretã e Júlio de Castilhos, na ponte de Passo dos Buracos, e envolveu 3 caminhões e um carro que acabou caindo da ponte, danificando as muretas de proteção. Apesar das proporções do acidente, não houve vítimas fatais. A temperatura nesta segunda-feira em Santa Maria deve ficar entre 18 e 23 graus. A sala vermelha do pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria passou por reforma e agora conta com 5 leitos para atendimento dos pacientes graves. O investimento nas melhorias foi de R$ 75 mil. A sala vermelha recebe em torno de 25% dos pacientes que procuram o pronto atendimento do USM. Depois de estabilizada neste local, a pessoa é avaliada e segue para a área hospitalar adequada de acordo com o caso. Eu sou Claudiane Weber e o Notícia da Hora volta com mais informações nas próximas edições.
Está buscando internet de ultra velocidade para seus estudos? Na GlobalNet você tem a solução. Tem a oportunidade de turbinar seu aprendizado com a nossa fibra ótica. Contratando um plano acima de 400 mega, além de você ganhar a instalação gratuita, você não precisa pagar o primeiro mês. Entre em contato pelo 0800 879 1000. GlobalNet, nos mínimos detalhes, a máxima qualidade. Promoção por tempo limitado e sujeita à viabilidade. NBA, 3 letras que traduzem o melhor do basquete no nosso planeta. KTO, 3 letras que levam ainda mais emoção pra tudo isso. A NBA não para e a KTO é o lugar pra você dar uma brincada e curtir os maiores astros do mundo do basquete com ainda mais diversão. Quer a melhor tática pro seu jogo da NBA? Acesse kto.com e divirta-se. Site para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Perfil com Cris Gonçalves. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Estamos de volta já aqui com a sensacional Ritiele Pereira, do Dona do Meu Carro. Esta mulher que está todas as semanas aqui conversando sobre temas de mulheres, sobre temas de carro, sobre temas de filhos, sobre tantas coisas. E hoje, na Semana da Mulher, melhor ainda. Bem-vinda, Riti Bronzeada. Boa tarde, boa tarde. Isso aqui é o tal do beach tênis. Sério? É o tal do beach tênis, esse negócio aí. Coisa boa. Um bom motivo pra se fazer beach tênis, estar bronzeada. Faz exercício entre tantos outros. Diversão. Bem legal. O corpo fica legal, se bronzeia, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Riti, é muito legal a pauta que tu nos traz hoje, aliás, sempre são muito bacanas, mas Semana da Mulher, que é aquela semana de reflexão, que é aquela semana de análise, não é de comemoração, né? Infelizmente, talvez um dia a gente chegue nessa esfera. Mas, então, nós vamos falar sobre profissões que, em geral, que nós temos maioria de homens, e aí nós começamos falando pela tua própria profissão, como é a tua aceitação de forma geral, como foi lá no início a tua aceitação na área de oficina mecânica, que é uma área, tu diz o quê? 90% são homens mecânicos? Ah, sim. 99. Sério? É tão exceção assim, mulher mecânica? Muita exceção mesmo, assim. Tipo, já falo, né, bastante aqui em Santa Maria, ainda é bem escasso ainda, né? Bem difícil. Não que não tenha. Tem muita mulher aí, que talvez não esteja tão engajada quanto a mecânica, mas que está em chão de oficina, ajudando seu pai, seu marido, enfim, na administração da oficina. Mas que tem tanto o conhecimento quanto. Porque a gente acaba conhecendo, às vezes para comprar uma peça precisa conhecer, então acaba se inteirando do assunto também. Mas mulher mecânica. Mas mulher mecânica mesmo, assim, que gosta da graxa, são poucas. São poucas. Agora, eu sempre te acompanho nas redes sociais. Tu já foi, inclusive, fora de Santa Maria, nesses últimos dias aí, antes do mês, no mês, enfim, das mulheres, dar palestras. E a tua palestra é em que sentido? De como lidar com o carro? Tu sabe que essa última que eu fiz agora foi na cidade de Agudo, né? Pra mim foi uma surpresa bem grande, assim, porque a gente que vem do interior, a gente não tem muito frescura, sabe? E eu cheguei lá e me deparei com 60 e poucas mulheres. E eu, gente do céu, o que vocês estão fazendo aqui? É uma plateia enorme. Eu disse, meu Deus, socorro. Eu disse, você tem certeza? Se não errar de palestra. Sério? Porque, tipo, eu imaginei que... Porque eu ainda falo muito sobre isso. Que pra mim ainda é muito difícil entender que o que é normal pra mim não é normal para as outras mulheres. Entendi. E eu tenho muita dificuldade de entender isso. E foi exatamente, eu pensei, poxa, lá em Agudo, eu sou natural de Faxinal do Soturno, né? Então, é uma cidade vizinha ali. Fui criada no interior. Então a gente não é criada com muita frescura mesmo. A gente dirige trator e isso e aquilo, então não tem muito. E aí desde cedo, e eu fiquei pensando assim, poxa, elas devem ter mais ou menos a noção que eu tinha quando fui pra
pra cidade, né? Estudar e coisa. E já entendia de carro, já dirigia? De carro, não, nunca tinha dirigido carro, mas eu sabia dirigir trator, moto, essas coisas, assim. E realmente eu me deparei com exatamente essa realidade lá. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu tomo cada tapa na cara, eu não aprendo, né? Aí até eu falei pra eles, o que vocês estão fazendo tudo aqui? Vocês não entendem das coisas. Como é que vocês já não sabem isso? Não, e realmente, assim, ó, elas não têm medo. É um público totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui na cidade, né? É assim, ó, se tiver que sujar, elas se sujam. Se tiver que deitar no chão, elas vão deitar. Se tiver que rolar, elas vão rolar. Não tem frescura, realmente. Só que tem coisas que elas ainda não dominam. Se a gente sentar e falar sobre trator, é capaz de elas me dar uma aula. Né? Mas é a prática do dia a dia. Porque é a prática do dia a dia delas. Agora a gente falando sobre carros já muda um pouquinho, né? Porque daí geralmente é o marido tá sempre, né, com elas, enfim. Então o marido, o filho acaba fazendo essa função do carro. E aí teve um depoimento assim, ó, de uma aluna assim que eu me identifiquei. Ela disse que a primeira vez que ela furou o pneu, ela não sabia o que fazer. Ela sentou do lado do carro e chorou. Tipo, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Mas foi aquele momento de desespero. Ela chorou porque ela disse que ela não por ter que fazer força ou sujar, ela chorou porque ela não sabia onde ficava o pneu. Como que ela ia montar aquele macaco, como é que ela ia fazer aquelas coisas. Ela disse que ela levou horas pra trocar. Mas ela conseguiu trocar. Daí ela chegou em casa, assim, e aí o filho dela perguntou o que tinha acontecido. E ela disse, não, eu não tô pronta pra falar contigo ainda sobre isso. Não é o momento. Sério, ela disse que foi pro quarto e chorou um pouco. Mas ela conseguiu. Trocou o pneu, tudo. E eu vejo, assim, que como ainda... eu fico imaginando se isso tá dentro de mim ainda. Que sou mulher, sou da área... E ainda carrego comigo eu não digo um preconceito, não digo um preconceito, mas um negócio assim que tipo, todo mundo sabe trocar um pneu. Pra ti é meio que óbvio. Pra mim é meio que óbvio, exatamente. Eu não sei. E aí, mas tem muita gente que não sabe. E tá tudo bem também, sabe? E não quer trocar e tá tudo certo. Mas o legal é saber por causa de uma emergência. De uma emergência, exatamente. O ideal é tu saber se livrar ali numa situação de aperto. E aí é com esse intuito que o curso vem. Claro. Na verdade, saber lidar em momentos de emergência. Né? Saber se virar sozinha quando tu furar um pneu, por exemplo, quando vazar água e aquecer o carro, ou de não aquecer e tu saber se eu ando ou não ando, eu paro, o que eu faço agora, acender uma luz do painel, o que eu vou fazer. Fico desesperada, largo o carro porque ele vai explodir, ou eu não consigo dirigir. Eu consigo dirigir e ele explode igual. Vai explodir. Vou deixar ele explodir lá na oficina, aqui não. Exatamente, e aí também com essa informação de saber lidar no chão de oficina também. Né? De saber se posicionar para não evitar transtornos futuros e maiores, né? E, por exemplo, hoje é algo tão do dia a dia que tu não consegue nem se dar conta de que alguém não vai saber. Porque Agora, tu sentiu preconceito? Tu sabe. Isso é todo dia, né? Tu sente preconceito até hoje? Até hoje. Mas por parte de quem? Do cliente que chega lá e acha que uma mulher não tá preparada? Do cliente, do funcionário, muitas vezes até do próprio marido, assim, a gente sente aquela pontinha de... É mesmo? Tá, mas talvez, talvez que eu pense assim, talvez nossa, o Fabiano, ele me apoia muito. Eu sempre digo que talvez não chegaria onde eu tô hoje sem o apoio dele, assim, sabe? Ele sempre me apoiou em tudo, mas às vezes parece que eu não sei se de repente, porque eu já tô aí nessa função há 16 anos, talvez eu já acho que as pessoas estão assim, mas não sei também. Eu acredito que não. Não sei, é uma coisa assim que eu tento desencanar, sabe? Porque realmente eu sofri muito com isso. Eu chorei muito por causa disso. Por achar que as pessoas não confiavam em ti, por ser mulher. Exato. E porque as pessoas não me levavam a sério também. Não me levavam a sério, me ignoravam. Tipo, chegavam na oficina assim,
Tipo, eu chegava pra atender, assim, ó, é pra atender, nem pra falar sobre... As pessoas nem me olhavam na cara, tipo, desviavam, assim. Isso é difícil, né? Depois, hoje tu já... Hoje, assim, eu já não dou mais bola, sabe? Não tem tanta relevância já não tem tanto, assim, mas às vezes acontece algumas coisas, assim, que me chateiam, sabe? Me chateiam bastante, assim. Agora, as pessoas tendem a criar um perfil das coisas, né? Como o mecânico tem que ser homem, o médico tem que ser aquele mais velho, né? Por exemplo... Mais experiente, o advogado também. O advogado tem que ser o mais velho, tem que ter cara de advogado, não pode chegar lá muito esportivo e tal. Eu fui levar uma vez o Gui numa anestesista pra uma cirurgia, um procedimento que ele ia fazer, mas veio uma menina nos atender, né? Muito bonitinha. E eu fiquei, tipo, esperando. Cadê a médica, né? Aí eu vi que ela sentou do outro lado da mesa e ela começou a fazer pergunta. Eu pensei, vai que é uma estagiária. E tu vê como a gente tem o perfil, que vai ser aquela pessoa. A gente cria uma figura, né? Tu cria de idade, tu cria de peso, de aparência, tu cria de sexo, e aí as pessoas cobram isso. A mulher, em várias profissões, ela precisou ir e se estabelecer e fincar o pé e mostrar que era boa. Agora, nas áreas como a tua, que são áreas onde a gente tem uma preponderância muito maior de homens, eu imagino essa dificuldade. Agora, se tu hoje estivesse, a oficina é tua, é do Fabiano, então vocês são os donos. Agora, e se tu estivesse no mercado de trabalho como funcionária, será que tu teria dificuldade em conseguir trabalho até provar que mesmo sendo mulher, o que é um absurdo essa frase, né? Mas para quem é preconceituoso, depois que tu provasse, tudo bem. Tu acha que seria difícil espaço? Hoje aqui em Santa Maria, eu diria impossível. Chega-se a esse ponto, Rit? Eu diria praticamente impossível. Na tua área, então, tu acha que tu não teria emprego se tu precisasse? Acho que não. Se chegar uma mulher lá... Se fosse de recepcionista da oficina, até sim. Recepcionista... Mas no chão de oficina, não. Pra recepcionista, tu tem capacidade, querida. Vai lá, fica lá. Agora aqui na oficina é negócio do homem. Tem uma menina que eu conheci, ela em Porto Alegre. E ela saiu de uma cidade do interior também porque ela queria trabalhar na oficina, chão de oficina. Então ela já saiu da cidade dela, foi para Porto Alegre, conseguiu trabalhar assim, mas tipo... Sempre com a mesma desculpa de que não pode pegar peso. Daí na questão da produtividade. Pois ela foi participar de um concurso de melhores mecânicos, enfim, ela era a única mulher. Ela foi para São Paulo participar desse concurso. Nossa. Ela era a única mulher. Única mulher. E ela ganhou, ela tirou o primeiro lugar. Não acredito. E hoje ela trabalha numa oficina super conceituada lá, a Giovana. Fiquei bem feliz, assim, nossa, torcia muito por ela. Exatamente, me representou, sabe? E representou, acredito, muitas de nós, assim, que ainda busca por um lugar dessa maneira, assim, sabe? E ela, nossa, ela faz motor, ela faz... Olha só que coisa ela incrível. É inteligentíssima, agora, assim. Que bom tapa na cara da sociedade, dos machistas, dos preconceituosos, onde um concurso, assim, nível nacional, numa área onde 99% é masculina, quem ganha foi uma mulher. Uma mulher. Um ensinamento. Porque não é o sexo que define a capacidade. Eu já trabalhei em rádios muito grandes, onde éramos 7 locutores, mas eles diziam, só pode ter a voz de uma mulher. Então eram sempre 6 homens para uma mulher. E aí quando eu indagava, diziam, fica meio cansativo, voz de mulher. Quer dizer... Que pensamento preconceituoso, desde quando voz de mulher, por ser voz de mulher, é mais cansativa. Então, em todas as profissões, em algumas de forma mais velada, outras de formas mais explícita, o que tu acha que falta para que a sociedade entenda que não é ser mulher, ou ser homem, ou ser transgênero, ou ser o que quer que seja que a pessoa... Eu acho que eu entro numa batalha de muitas décadas Mas será que... Tu acha que centenária. Tu acha que vem melhorando, Rit? Eu acredito que sim, com certeza vem melhorando, né? Eu, há 16 anos, eu acho que, assim, eu jamais imaginei pisar num chão de oficina, assim. Tanto que eu estudava pra trabalhar na indústria, né? Que aí na indústria é quantidade, né? Então, tipo, mostrar que tu tem vontade de trabalhar, vamos lá, né? Então... E é um pouco... e aí os processos são menos maçantes, assim, usa-se mais equipamento
robótico, mais se usa mais software, então é uma coisa mais leve. Então aí mulher tem espaço, sabe? E aí agora, tanto que eu comecei agora faz 2 ou 3 semanas, eu comecei o treinamento para híbridos e elétricos. Olha aí, que fantástico! E aí, pelo que eu sei, assim, eu sou uma das primeiras mulheres do estado a ter essa especialização. Máximo, Rit. Então, já em busca, talvez, disso, assim, ó, eu não tenho tempo de ficar me sujando na oficina ou ficar fazendo força. Tenho essas outras demandas da parte administrativa, mas eu não quero e não consigo e não vou largar esse meu gosto pela mecânica, porque eu tenho que assumir coisas administrativas da família ou da empresa, né? Tu quer conciliar? Eu quero conciliar. E aí, então, buscando já, claro que de olho já no mercado. Claro. Já estamos com mais uma concessionária abrindo aí na cidade de híbridos e elétricos, que está prometendo uma grande revolução, até inclusive a nossa pauta para a semana que vem. Perfeito. Falaremos sobre híbridos e elétricos. Ou seja, precisaremos mecânicos de híbridos e elétricos. Mecânicos elétricos, né? No caso, então, e para mim está sendo um grande desafio, por eu tenho muito medo de eletricidade. É mesmo? Eu morro de medo. As mulheres que fazem instalação elétrica aqui, trocam chuveiro, que também não é um meio comum para mulheres. Exatamente. Eu admiro muito, porque para mim é um grande desafio. Eu, quando era criança, quase morri eletrocutada. Ai, tu ficou com medo? Eu fiquei com medo. Sério? Quase traumatizada. E aí, então, desde então, eu tenho uma fobia, assim, ó. Tudo que envolve luz, rede elétrica, assim. E o carro, o carro elétrico também tem muita voltagem, né? Então, pra mim, tá sendo um desafio e tanto, assim. Mais um, lógico. Já até mas agora. É uma coisa que é o futuro, assim. A gente pensa... É um carro que te entrega muito mais potência, um carro que te entrega muito mais eficiência e menos poluição, né? Então, a gente está pensando lá na frente, no meio ambiente, na sustentabilidade, né? E aí, claro, visando sempre evoluir, né? E lucrar com isso, com certeza. Ninguém é... Não, obviamente, as pessoas trabalham às vezes a gente trabalha para isso, né? Então, aqui na cidade, por exemplo, nós temos uma oficina já que já tem essa especialização. Nós vamos ser a segunda. Poxa, então, sempre pensando lá na frente, sabe? Pensando em evoluir e pensando em diminuir, porque, tipo, diminuir a sujeira, como diz o outro. Eu vou poder ter minha unha pintada, eu vou poder... lidar no carro usar elétrico. E mexer no carro elétrico agora, também. Rit, que bacana. E não vou me sujar. E se sujar também? Né? Não tem problema, exatamente. Agora, Rit, tu tem alguma outra programação, por exemplo, em Santa Maria? Porque as pessoas já têm acesso ao teu conhecimento através dos teus cursos também, né? Sim, por exemplo, agora, essa semana eu também tenho parceria com uma outra empresa, porque daí durante o mês de março, as empresas me procuram para trazer esse treinamento para suas funcionárias, suas colaboradoras, o que eu acho bem interessante. Nossa, claro. E o que eu achei bem interessante que dos que eu já tenho fechado para esse mês, todos eles são do agro. É mesmo? Todos eles são do agro. E por que será esse perfil? Pois aí que tá. Não entendeu? Aí que tá. Eu acho que talvez... eu até usei no começo, por ser sem frescura, né? Tenha voltado mais assim essa parte. Talvez a gente ainda não tenha conseguido entrar em uma outra classe, digamos assim. Não sei te dizer ainda, talvez a gente não conseguiu despertar ainda essa atenção, assim, talvez nessa outra classe, assim, da cidade, como a gente diz, assim, né, o pessoal da cidade. Agora, engraçado, assim, desde o ano passado, eu venho dando cursos e palestras em empresas voltadas ao agro. Que interessante, olha, e que visão bacana que eles estão tendo, vendo a necessidade, buscando esse aperfeiçoamento. Agora, Rit, quando, por exemplo, tu falou sobre funcionários, tu se refere a um padrão, porque muitas vezes o homem, ele já trabalha na oficina, sei lá, 5 anos, 10 anos, até mais, e num ambiente
majoritariamente masculino. De repente chega aquela mulher de olho claro lá, toda bronzeada, bonita, loira. Mandando e desmandando. Quem que tá dando palpite? O que essa mulher sabe? A pior coisa é quando a gente percebe que a outra pessoa acha que a gente não está capacitada, né? Como tu lida? Porque aí ele é uma pessoa que está prestando serviço na tua empresa. Olha o tamanho do preconceito ou da ousadia que ele não consegue disfarçar, ele falando com a chefe dele. Então, tu imagina se fosse uma relação onde ele fosse o chefe com uma mulher trabalhando. Como tu consegue lidar? Como tu vem lidando cada vez mais, assim, com esse perfil de homem? Muita terapia. Muita terapia, Rivotril. Muita terapia. Não. Yoga, meditação. Nossa, mas a gente brinca, mas é bem isso, sabe? Eu acho que tu precisa estar muito bem centrada, em primeiro lugar. Isso eu acho que não só na minha profissão, mas como a maioria, né, de quem faz, de quem assume o risco. Tu assumiu um risco de se meter no negócio agora. Agora tu aguenta. E aí, então, realmente é um desafio diário, nem sempre vai ser as mil maravilhas, assim, mas é bem isso. Às vezes eu falo pro Fabiano, assim, um dia eu disse assim pra ele, eu só quero... Chegou uma sexta-feira, a gente teve um problema lá com um colaborador antigo, assim, já não tá mais na equipe. E aí eu cheguei pra ele, foi uma sexta-feira, assim, de tarde, e o meu desentendimento com ele foi de manhã. Com esse colaborador. E aí, no final da tarde, eu cheguei pro Fabiano e disse assim: graças a Deus esse dia terminou, agora eu só quero subir, tomar um banho e chorar. Tu vê o quanto isso tem. E aí o Fabiano disse assim pra mim: pra que chorar? E eu disse, sim, tudo que aconteceu desde hoje de manhã e tal. Tu não viu fulano gritando comigo? No dia inteiro tu foi forte. O dia inteiro. Só que tu foi guardando aquela vontade. Porque, tipo, se tu não viu fulano gritando comigo, batendo em cima do carro, querendo você crescer pra cima de mim. Mas que absurdo. E aí ele disse, mas tu resolveu. E eu disse, resolvi. Mas não quer dizer que eu não senti tudo aquilo que ele falou, sabe? Claro. E aí Deus o livre, assim, eu deixar escorrer meia lágrima. Na frente dele. Se eu encher o meu olho de lágrimas, se eu nem escorrer uma lágrima, daí sim, eles montam o gineteio, né? Porque aí, montam o gineteio é bom. Porque aí pensa, é fraca mesmo. Tu viu, exatamente. Ela foi chorar. Exatamente. Foi chamar o marido, foi chorar. E aí, tipo, tem coisas que não... Tem momentos que não dá. Assim como tem momentos que eu faço uma reunião, chamo eles, e se precisar chorar, eu choro. Porque eu sou mulher, eu disse pra eles, porque aí um dia mas não é posição de líder, isso que tu tá fazendo e tal. Não, ser humano. E eu disse, eu não tô aqui como líder, ou como isso, eu tô aqui como Richelle, como dona da empresa, como mulher, como mãe, como dona de casa, e eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. Isso mesmo. Também tenho sentimento, também tenho, né, tenho meus problemas. Mostrar fraqueza lá em um momento onde tu estava sendo agredida pela tua própria posição de exatamente. mulher, né? Então, tipo, tem assim, é um jogo de cintura que vai de 8 a 80, assim, É complicado. Na volta do dia. Sabe que, seguida a gente conversa com outras mulheres, onde algumas apontam que em muitas profissões a mulher parece que ela precisa perder algumas características de fêmea, de feminilidade, de doçura, de emoção para ser respeitada. Felizmente a gente tem homens que choram, que sentem, que são seres normais, reais do dia a dia. Sim. Agora, no momento onde a gente realmente sofre um embate pela nossa fraqueza ou incapacidade suposta pelo outro, tem de mostrar austeridade, sim, e ganhar no grito se for preciso. Exatamente. Agora, isso que eu falo. Custou uma sensação até de tristeza. Desgaste, assim, né? Exatamente, desgaste, porque daí assim, isso faz o quê? Mais ou menos um ano que aconteceu isso, eu acredito, nem sei se faz um ano ainda. E eu já tava, tipo, com vários anos já de experiência, não é uma novidade pra mim. Sim. Só que aí tu fica pensando assim, poxa, até quando, sabe?
Até quando a gente vai ter que ficar se submetendo a esse tipo de coisa? E o preconceito por ser mulher, muitas vezes o preconceito pela idade da mulher, porque a idade do homem parece que acaba sendo mais um atributo de qualidade e confiança. É o médico mais velho, ele é mais confiável, é o advogado mais velho. Agora, a mulher mais velha, aí tem o etarismo, que é um outro tipo de preconceito. Mulher e velha, aí a mulher tá nervosa, é mal amada. Então, quer dizer, são várias frasezinhas de extremo mau gosto usadas. Agora, Rit, que necessário que é esse teu posicionamento, essa tua postura. Tu pode ser a mais humana das mulheres na tua oficina com quem quer que seja, mas no momento que é questionada a tua força ou a tua capacidade, aí vão ver a leoa. Exatamente. E eu lido aquilo ali como, por exemplo, a oficina, assim, a nova ali onde eu trabalho, né? Onde é o meu chão, digamos assim, onde eu tô sempre. É como se fosse um filho. Claro. Ela só tá de pé porque a gente batalhou por aquilo ali, né? Programou, exato. Todo um processo de anos, exatamente. Merece respeito, né? Exatamente. Então, tipo assim, poxa, se tiver que brigar pra defender, vamos brigar pra defender. Exatamente. Mas também, se tiver que acolher, nossa, eu sou mãezona, assim, sabe? Às vezes, porque a gente fala, eu digo, o Fabiano tem um coração de manteiga, né? Mas às vezes eu tenho até mais que ele, dependendo da situação. Porque realmente, assim, os nossos funcionários estão com nós há bastante anos. E às vezes a gente dá umas desentendidas, assim. Nossa, eu fico pensando assim, eu cheguei e chorava um final de semana inteiro, porque a gente ficou numa sexta-feira, assim, meio mal resolvida, sabe? Uma situação meio pendente, assim. Nossa, aquilo me consome, sabe? Porque eu gosto deles como se fosse uma família. Enfim, quero ver eles bem, como se fossem da minha família. E olha que coisa linda que é isso. Então, tipo assim, eu sei, se tiver que brigar, eu sei brigar, eu vou brigar. Lógico. Mas também sei acolher, também sei proteger e também sei ajudar no momento que eles precisam, né? Então, e eu demorei um tempo pra definir, assim, eu achava que eu tinha que ser muito dura, muito séria, né? Exatamente. Eu demorei pra entender isso, que eu também sou um ser humano, não sou uma máquina. Apesar de trabalharmos com máquinas, mas quem faz a manutenção das máquinas são pessoas, né? Então, a gente tem que ser, não digo ser sentimental, mas tu tem que ser verdadeira. É lógico, né? Não tem que ter um personagem. Não é um personagem, exatamente. Agora eu vou botar minha máscara aqui e vou ir. O líder é quem inspira, né? O líder é aquela pessoa que a gente sabe que na hora do problema nos estende a mão, acolhe, é quem chama a atenção, olha, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Às vezes até é um desacerto. Esse é o líder, não é uma máquina, se a gente botar um robô. E se fosse tudo perfeito, acredito que não ia dar certo também, né? Então tem... Agora, Rit, as mulheres tendem a ser muito boas, né? É assunto para um outro programa, que nós extrapolamos o tempo, mas, por exemplo, motorista de aplicativo, piloto de helicóptero, de aeronave, militar, governador, presidente, etc. As mulheres são boas, as mulheres são maravilhosas. Às vezes eu acho que o homem tem um pouquinho de medo desse nosso poder aí. E tudo que a mulher decide fazer que não do mundo masculino, a gente, felizmente, acaba se destacando. Faz bem feito. Rit, amei nossa conversa. Semana que vem, então, vamos falar de híbridos e elétricos. Agora, o novo caminho desta mulherzinha fraquíssima, com pouquíssimo conhecimento na sua área. Obrigada, feliz Dia da Mulher, viu? Obrigada igualmente, para todas. Para todas. Gente, rapidinho, break comercial. Voltamos já com o professor Carlos Kimmel Félix, que vai falar sobre acessibilidade, tema necessário. Voltamos já. Perfil com Cris Gonçalves. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Pedro Pavan bate um papo com convidados sobre o que mais gostamos: esportes. De segunda a sexta, às 2:30 da tarde, em todas as plataformas do Grupo Diário, um novo episódio com as informações mais importantes do mundo dos esportes e principalmente do maior dos clássicos, o Grenal. Papo de Esporte. Chegou o reformaço da Beltrame Materiais de Construção. Entre os dias 1º e 31 de março, você garante descontos imperdíveis em itens selecionados. É isso mesmo, desde o alicerce até o acabamento. Produtos com desconto no pagamento à vista, com retirada imediata. Reformaço é o empurrãozinho que faltava para a sua reforma sair do papel. Venha para Beltrame Materiais de Construção e aproveite. Todo mundo já sabe que é nessa segunda parte da temporada europeia que o futebol por lá pega fogo. Rola mata-mata de Champions, segundo turno das principais ligas e decisão nas Copas de cada país. E o lugar para deixar as partidas ainda mais emocionantes é a KTO. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado. Quer curtir os jogos de um jeito diferente? KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Em Santa Maria, a BioClean é a melhor opção de loja de produtos de limpeza direto de fábrica. Tudo o que você precisa em produtos e acessórios de limpeza para sua casa ou empresa. E também toda a linha de produtos para o tratamento e limpeza de piscinas. Nossos produtos são direto de fábrica e proporcionam ao cliente a melhor qualidade com preços imbatíveis. Na Avenida Medianeira, 1850. WhatsApp 98426-5332. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Perfil com Cris Gonçalves. Minha esposa me parece. Aí. Estamos de
de volta aqui no programa Perfil. Nosso convidado já chegou. Estamos aqui descobrindo que já nos conhecemos de outros momentos. É o professor Carlos Félix. Professor Carlos Kimmel Félix. Olha só, gente, ele é engenheiro civil. Ele tem doutorado, ele tem especialização, mestrado e doutorado em mobilidade e transportes. É professor titular do Departamento de Transportes, é do Centro de Tecnologia da UFSM. É fundador e coordenador do GEMOB, Grupo de Estudos em Mobilidade. Professor, eu quero lhe dar muito boas-vindas, dizer que é uma super alegria, primeiro por saber, por considerar que a sua profissão é a mais nobre de todas que existe. Professor, eu acho que deveria ser a profissão mais valorizada de todo mundo. Em alguns países nós temos uma valorização melhor, mas enfim, tanto por senhor ser professor, quanto por ser do seu doutorado, a área de mobilidade e transportes. Então é uma alegria conversar com o senhor. Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo o convite, a simpática acolhida aqui, né, que amor, Cris? da mesma Eu acho que é a primeira vez que nos vemos pessoalmente, talvez. Exatamente. Né? Embora já existam relações aí. Exatamente. Agradeço muito, e você me fez um convite, não estava por aqui. Exato, na semana que eu lhe convidei. Aí, gente, quando é assim, eu já amarro a pessoa já para a próxima semana, porque eu não perco o convidado bom. Bom, obrigado. Agradeço aí o entendimento, né? E você me provoca para um tema que realmente é um tema assim que faz parte da vida, né? Então eu não pude deixar de comparecer e poder colaborar nessa pauta tão necessária. Nessa pauta, é. Foi uma indicação do querido Reinaldo Guidolin, que lhe indicou, e o senhor prontamente... Agradeço. Reinaldo, professor, eu queria lhe perguntar. Pois não. Até durante a nossa prévia, né, nossa conversa prévia até o senhor vir, nós falamos sobre a questão de acessibilidade. É um tema que me inquieta pessoalmente, em função de ter um filho cadeirante, e como ser social, como cidadã, também a preocupação com calçadas, com rampas ou inexistentes, ou inexistência de rampas, ou rampas íngremes demais, ou rampas estreitas. É tanta coisa que eu quero lhe perguntar, mas eu queria começar lhe perguntando, professor, de quem é a responsabilidade das calçadas da nossa cidade? Por exemplo, quando nós estamos em uma quadra comercial, que tem várias empresas, eu já faço ideia de que seja a responsabilidade delas, ainda assim o poder público teria o dever de fiscalizar as condições. Mas e quando nós estamos em uma praça pública, por exemplo, estamos em um ginásio público, de quem são as responsabilidades? Você mesmo respondeu já. Eu quero ouvir do especialista. Você mesmo respondeu. Mas eu queria dizer mais ainda. Né? Existem responsabilidades legais, objetivas, e essas responsabilidades, por exemplo, no nosso caso, de acordo com o plano diretor de Santa Maria, sim, e com o plano de mobilidade, que haveria até uma sinalização no sentido de que a prefeitura assumisse as calçadas, por exemplo, e depois, com o devido custo e as necessárias intervenções, digamos, cobrasse dos proprietários, porque uma boa alternativa, né? Porque na verdade, objetivamente, é do proprietário a responsabilidade da calçada na frente. Mesmo de uma residência mesmo ou de uma residência, de uma empresa, a calçada é de responsabilidade. O acesso é da responsabilidade do proprietário. Certo. Bom, aí nós entramos numa outra seara, que é o seguinte: a discussão sobre vários pontos, eu vou me soltando aos poucos aqui, para dizer para você o seguinte: por que a rua é de responsabilidade do poder público e por que a calçada é minha? É boa pergunta. Todo é o sistema viário. Exatamente, eu também. Só que um sistema viário perpassam os veículos e outro as pessoas. E de quem é a maior importância? As pessoas. As pessoas? Exato. É bom ouvir isso. De pronto. Por que alguém não sabe isso? É bom ouvir isso de pronto. Porque alguém não sabe isso. Professor, tem alguém que não acha isso. A grande maioria. Poder público especialmente, né? Não digo poder público, é o seguinte, é uma questão quase que de convenções sociais, né? Eu fui secretário aqui em Santa Maria e eu sempre
digamos, definir as minhas estratégias, as minhas posições, sempre com uma visão que talvez fosse um pouco avançado na época, porque a ideia era termos uma Secretaria de Trânsito e eu propus uma Secretaria de Mobilidade, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre achei que o mais importante, que toda a visão que nós deveríamos ter era para as pessoas. Lógico. E eu quero dizer isso até sem abusar dos conceitos aí, porque às vezes é necessário a gente usar conceitos para tornar as coisas mais claras. É o seguinte, eu sou engenheiro mais das antigas, né? E antigamente, evidentemente como engenheiro das antigas, quando a gente pensava em construir espaços de circulação, o que a gente pensava? Ampliar espaço para o carro. Cada vez mais. Sim. Duplicar vias, triplicar, ampliar espaço para os carros. Muitas vezes até mesmo, talvez a palavra não seja certa, roubando, mas ou diminuindo o espaço de quem? Das pessoas. Até que num dado momento, nesse tempo todo, aí, a gente começou a entender que deslocamentos, mobilidade, não necessariamente, até o contrário, não é para o carro, são para as pessoas. E que aí a gente entendeu o conceito de mobilidade. Mobilidade é o seguinte, eu conseguir, da melhor forma, ao menor tempo e ao menor custo, isso é engenharia, transportar as pessoas para a realização de suas atividades ou de suas necessidades. E isso não necessariamente precisa ser de carro. Exatamente. Até o ideal é que quanto menos carros se usasse, obviamente nós temos aí áreas muito longe que necessitam, mas que coisa maravilhosa, tem países que nós temos que as pessoas se deslocam de bicicleta ou vão e voltam do trabalho caminhando. E por que a gente não faz mais isso? Porque aí nós entramos em um outro ponto que é o seguinte, os elementos estruturais, a infraestrutura. Para que a gente possa fazer isso, nós temos que ter infraestrutura adequada, compatível, né? E segura. E você falou uma coisa extremamente pertinente no caso. Nós vivemos numa época e vivemos... as condições da sociedade atual são condições inseguras. Exato. A insegurança pública. Muitas vezes, e não é culpa de ninguém, não é culpa do polícia, não é culpa da polícia, pelo contrário, eu acho que as polícias e as polícias, Brigada Militar, fazem o máximo possível, até além das suas capacidades, né, de nos prover a chamada segurança pública. E isso é o seguinte, como é que nós vamos andar num ônibus de noite? Caminhar de noite. Caminhar de noite. Nós saindo do Praça Nova, tem aquele viaduto, é absolutamente escuro ali embaixo. Escuro. Como é que alguém aí nós sai temos do um Praça problema, Nova? como você está falando, de segurança pública. Aí nós não temos espaço, nós não temos a presença física do agente de segurança que nos daria, nós não temos iluminação, né? As nossas calçadas são estreitas, ruim de caminhar, desniveladas, descontínuas. Absurdas as calçadas. Vou contar um fato para ti aqui. Agora essa é uma boa. Eu tenho uma colega, professora lá, que isso foi pré-pandemia. Ela ia para a universidade, ela não dirige o carro, e ela andava muito aqui no centro. Um dia ela me procurou e disse: Félix, você não tem estudado as calçadas? E como é que você não faz isso? Aí, me cobrou um pouco. Eu disse: é verdade, vamos fazer um projeto para nós dar uma analisada nas calçadas de Santa Maria. Claro que uma calçada de Santa... Não, esse é um projeto, assim, estou dizendo. Primeiro é o conceito e depois a parte prática da coisa. Nós não íamos conseguir analisar todas as calçadas de Santa Maria. Então nós tínhamos que partir de alguns princípios. Olha só. Daí... convoquei lá o pessoal do nosso grupo, que você lembrou aí, eu quero fazer uma saudação. Nós devemos estar retornando todas as atividades agora no início das aulas. Quero saudar antecipadamente toda a minha equipe, meu grupo lá, que imensa satisfação, que o GMOB está fazendo 10 anos de atividade. Poxa, que bacana. É um dos maiores grupos de extensão da universidade. Grupo de estudos em mobilidade. É uma satisfação muito grande. Tenho sempre alunos. Claro, durante a pandemia foi complicado, mas tudo foi, reestruturamos o grupo agora. Nós temos uma série de atividades previstas e propostas, e espero que possamos voltar a acontecer. Bom, voltamos ao projeto. Certo. Fizemos um projeto de extensão da universidade.
junto com ela e outros colegas, para que a gente estudasse. Aí chamei 2 alunos de mestrado lá e 2 alunos e o resto de... Vamos fazer. E aí a gente começa a discutir, onde é que nós vamos fazer? Bom, existem alguns índices, chamados índices de caminhabilidade, que avalia esses parâmetros, né? Rampa, acesso, a altura do degrau, a continuidade, o tipo de pavimentação, a existência de obstáculos, sinalização... Todos esses Só com um olhar assim que a gente consegue perceber, todos esses fatores, porque é difícil, né? Nós temos várias, e eu como professor da área, fica difícil. Claro que subjetivamente, assim, tu dá uma olhada e diz, ó, tá no nível ou não tá no nível. Agora, para mim dizer que tá no nível ou tá no nível, eu vou ter que ir lá botar o nível e dizer, olha... Não tá. Para ver a situação real. Eu tenho que conferir dessas Isso paradas. foi que ano, em média, mais ou menos? Acho que foi 2019. Tá. Foi 2019. Daí o que a gente... Acho que foi 2019. O que a gente fez? Pegamos o seguinte, então vamos pegar as primeiras... A segunda quadra da Bozano. Bem central. Central. Tinha que estar onde passa tapete. Um número fantástico de pessoas. Sim. Até... Porque nós escolhemos isso? Porque tinha sido objeto já anteriormente a isso, de um outro estudo, TCC, de um brilhante aluno também, hoje engenheiro da prefeitura, o engenheiro Ivan, onde a gente avaliou ali as condições de passagem de pessoas do calçadão. E pasme, em várias medidas que a gente fez do dia inteiro, passam aproximadamente 20 mil pessoas ali. Nossa, entram e saem. É muita. E daí o que acontecia? Nós só tínhamos a faixa de pedestre do lado ali do shopping da Elegância. Center Shopping. Né? E daí o que aconteceu? Nós vimos a necessidade de ampliar isso aí e foi proposto isso e a prefeitura aqueceu, engenheiro Marcelo, secretaria na época era a secretária Sandra e depois outros secretários seguintes, que nós, ou seja, diminuímos um pouco aquele gradil, hoje até tiraram o gradil, né? E nós botamos mais uma faixa de pedestre ali, brilhante. Então, facilitou a vida. Então, bom, vamos avaliar essa segunda quadra da Bozano. Objetivamente, essa avaliação identificou o seguinte, ó, ação imediata. É tudo fora de padrão. Que loucura. Que loucura. Estamos falando do centro. Do centro. Imagina lá o bairro, agora, eu estou falando de uma área central. Por quê? Porque as coisas são assim, né? Porque as coisas são assim, porque você... E com isso... A gente identificou também que a melhor área que estava ali em condições de pavimentação, de regularidade, era em frente à Casini. Fazendo uma propaganda aqui. Queremos um marchazinho aí. Era em frente à Casini. Bom, e aí isso partiu-se para daí uma outra proposta. É o seguinte, se aqui é um lugar que já oferece as melhores condições, nós propusemos um outro projeto. Que era o Parklet, que esteve lá durante um tempo, foi retirado. Sim. Né? E por que foi retirado, senhor? Não sei. Professor? Tá. Não sei. Tá. Não sei. Tava bonito lá. Estava bonito. Talvez tivesse que ser adequado, né? Mas nós tivemos algumas intercorrência na época do projeto esse Porque foi o seguinte, quando a gente definiu essa localização e tudo mais, a gente apresentou isso para a Fundação ENI, para o senhor Guido Isaí, infelizmente já nos deixou há algum tempo, e ele achou uma proposta brilhante e disse, eu assumo, eu vou fazer e vou manter. Hoje ele já não estava aqui, talvez tenha sido uma das razões. Talvez uma das razões. E foi feito aquilo. Demorou por várias questões, não vem ao caso. Certo. Deveria ser melhorado e aquilo deveria até ser multiplicado. Em Porto Alegre começou assim, e eu faço parte do Instituto da organização, do Instituto Toda a Vida de Porto Alegre. Nós fizemos já há mais de 10 anos atrás, um parklet próximo à Assembleia Legislativa do Estado e próximo ao Palácio Piratini. E ele hoje já tem vários locais em Porto Alegre. Na cidade. Porque é uma coisa realmente... Porque é um espaço pessoas, né? Em que você retira uma ou duas vagas de estacionamento, né? E você coloca um espaço de convivência para as pessoas. Necessário. Porto Alegre tem esse olhar mais acolhedor, né? Porto Alegre tem. Por quê? Talvez porque Porto Alegre, historicamente, já tem uma equipe que trabalha isso há mais tempo. Já tem esse olhar há mais tempo. Tem esse olhar. Olha, nós temos a equipe lá, por exemplo, a EPTC de Porto Alegre, a empresa pública deve ter, sei lá,
ou muito próximo, mais de 20 anos com certeza, e próximo a 30 anos que já está estruturada com isso. É uma e tem lá, né? não que Santa Maria não tenha, nós temos uma equipe boa de engenharia, mas sempre insuficiente em relação à necessidade da cidade, né? Nós teremos que ter muito mais. Sim. E a IPTC lá é uma grande empresa, tem muita equipe. Que por ter muito tempo também acaba dando continuidade a projetos, né? lá. Eu tenho uma série de colegas engenheiros lá da prefeitura, que a gente fala seguido e continuamente, e que estão sempre investindo em melhorias, às vezes pontuais, num dado momento experimentais, para dar sequência, né? E em outros já consolidando. Evoluindo. E junto com outras organizações, como a Toda Vida e tudo mais. Então, com base nessa experiência em Porto Alegre, eu propus ali. E nós não tivemos, digamos, passado algum tempo, até não sei porque quando cheguei lá já tinha sido retirado. Mas foi necessário, mas no tempo que funcionou, foi muito bom. Foi um exemplo. Um exemplo, inclusive, para o interior do estado. Sim, agora, professora, eu queria lhe perguntar, algumas coisas me parece que não têm a atenção necessária. Quando nós falamos, por exemplo, esses dias eu fiquei chocada, porque a gente só conhece, por exemplo, calçada quando a gente caminha. Passando de carro, a gente não tem a mesma... Óbvio que o seu olhar é um olhar de um profissional, mas o cidadão que transita por ali. Naquela esquina da Ângelo Bolson com a Medianeira, ali onde tem aquela estatueta do gaúcho ali. Sim. Aquela subidinha que é o ponto de táxi é absolutamente intransitável. Eu não sei como não foi feito ainda alguma coisa, porque ninguém consegue passar ali. Pode ser um atleta, pode ser 20 anos de idade, pode o que for, porque ela é completamente cheia de pedregulhos. Na Avenida Presidente Vargas, aquela esquina da praça, que é Presidente com Barão, se não me engano, esquina da praça, eu tenho que ir pela rua para passar com o meu filho na cadeira de rodas, porque uma raiz de uma árvore, que certamente já é uma árvore talvez centenária, a raiz, ela acabou desnivelando toda. E aí a gente vai pensar, é uma árvore deixa assim? Não, tem que tornar para os pedestres, como o senhor falou, para as pessoas transitarem. Eu, enquanto mãe cidadã, eu tenho a sensação que não é um ponto importante, não vou me referir a governo, administração, a nada disso, mas me parece que não é um ponto importante as calçadas de forma geral. O seu olhar de especialista na área, doutor na área, o senhor acha que as calçadas em Santa Maria têm o que melhorar? Estão ok? Qual a sua percepção? Imagino sua dificuldade e até compartilho, porque às vezes isso é difícil para todos, né? Pro idoso, muita pra mãe gente, com carrinho muita de bebê, gente, todas as muita pessoas, gente chama, mostra, inclusive às vezes até mesmo a imprensa aqui, né? Me provoca lá quando instalar uma faixa de pedestre, né? Tá certo? Não sei. Como o senhor não é especialista na área? Não sei. Tem que ir lá avaliar. Tem que ir lá avaliar. Tem que ir lá avaliar. Ver se essa faixa de pedestre realmente existe uma demanda nesse ponto, porque existem alguns estudos já que mostram o seguinte: os caras vão lá, pegam uma praça, mas eu vou voltar a essa questão. Pegam uma praça e desenham a praça, e às vezes as pessoas não caminham onde é para caminhar. Caminham por cima da grama e fazem um novo caminho. Então, às vezes, é até melhor tu deixar uma coisa preliminar assim e ver por onde as pessoas andam e depois tu pavimentar o local onde elas de acordo com os seus trajetos, né? Sim. Bom, isso significa o quê? Que às vezes é difícil. Realmente é difícil tu conseguir atender todos os espaços. Mas para isso, e nesse caso, e nesses pontos que está falando, cabe a ouvidoria, né? Tu liga e diz, por que isso está assim? Eu acho que cabe à gestão municipal, se não é de sua competência, acionar os proprietários, ou órgãos públicos, ou até mesmo órgãos privados que estejam ali para fazerem as adequações e as implementações necessárias para tornar transitável. Isso é extremamente necessário, né? Sim. Porque nós já temos um problema tradicional e também, como se diz, perpassa governos aí, da questão das vias, dos buracos nas vias e tudo mais. E é aquela história, tu vai lá, pavimenta, vem, tem que ter uma ligação de água, uma ligação de esgoto, tu quebra e depois então, como uma cidade, é uma cidade que cresce
E nós não podemos deixar a cidade não crescer, né? A cidade cresce. A cidade, e a gente que estuda a cidade, sabe, e planejamento urbano, a cidade é mais ou menos autônoma, né? Embora todos esses cerceamentos, as diretrizes, todos os planos que tu coloca, a cidade cresce. A despeito disso. Vai meio que... Ela vai crescendo, né? E tu não consegue acompanhar esse crescimento dela, né? Existem alguns parâmetros, mas também tu não pode impedir. Aí eu vou te dizer o seguinte, aí tem uma casa. Daí tu vai lá e coloca um imenso de um prédio. Isso acontece. Sim. Casualmente, a semana passada. Cada vez mais. Casualmente, semana passada, eu estive em Florianópolis acompanhando lá minha mãe. Graças a Deus, recuperando esse problema de saúde. Que bom. E fui em visita técnica, a convite, no Porto Nave. Porto de Navegantes. Olha aí que legal. Surpreendente, uma coisa assim extraordinária. A capacidade econômica de desenvolvimento, o segundo porto do país em movimentação de containers. Depois de Santos. Agora tu tem uma ideia desse potencial. O tamanho desse negócio. Desse potencial. E eles estão investindo cada vez mais. Mas só para localização geográfica aí. E na volta passei, estava com a esposa, passei em Camboriú, onde já fazia muitos anos que eu não vou a Camboriú. Pelo amor de Deus. Aí tu fica estupefato. O crescimento. Daí tu pensa em alguns lugares que eu conhecia mais de 20 anos, o próximo a 20 anos, e que dizia, pô, mas aqui tinha uma casa, não sei o quê, tem um prédio imenso. Cada vez mais altos. Isso exige toda uma infraestrutura urbana. E aí eu entro nas questões que é da minha área, e eu sempre chamo a atenção, o seguinte, principalmente para meus alunos, eu faço 32 anos que eu dou aula no FSM. Sabe pouquinho, né? Não, eu estou sempre aprendendo. Sim. Eu estou sempre aprendendo. Sim. E eu digo o seguinte, tudo é infraestrutura, ou seja, nessa área, nós temos que ter uma atenção muito para infraestrutura, disponibilizar a infraestrutura e operação. E eu vou tentar te explicar. Talvez isso venha. O que é infraestrutura? É tu ter o espaço adequado para cada onda. Só que isso é difícil. Vamos lá. O seguinte, se tu pensar numa cidade, a Rua do Acampamento, que está vamos usar como exemplo, Rua do Acampamento. Fui secretário na época e nós implantamos, foi da minha gestão lá, a gestão do prefeito, o Aldeci, nós implantamos o corredor de ônibus em concreto. Fantástico. 800 metros. Era para durar 15 anos, já faz 20 e vai mais 20. Tranquilamente. Você consegue acreditar que algum tempo atrás, houve um problema numa Boca de Lobo ali, quase esquina com depois da José Bonifácio ali, é Dr. Turi, né? Houve um problema numa Boca de Lobo. Por quê? Falta de manutenção, né? Mas não é problema também do governo atual. Falta de manutenção. Sim, né? Sim. O que acontece? Me cobraram. Aquele negócio não foi bem feito. Aquele lá que tu fez há 15 anos. Eu pensei, não acredito nisso. Não acredito. Era para ter durado 15, era para ter durado... Eu não acredito nisso. Quer dizer, as coisas... Precisa manutenção. Isso é um ponto a mais, quer dizer. Tu implanta a infraestrutura e tu tem que estar dando cuidado, manutenção o tempo todo. E isso é uma regra na pintura da nossa casa. Na pintura da nossa... Imagina, um banheiro da nossa casa. Tu nunca mais faz nada no banheiro. Não preciso nada. O que vai acontecer? Vai dar todos os tipos de problema. Vai estourar. Agora, professor, eu quero inclusive já deixar marcado nossa próxima conversa, porque passou voando, que um dos temas são interessantes, é assim, para nós falarmos sobre, por exemplo, a grande parte das calçadas agora tem aquela delimitação daquele piso para o deficiente visual. Entretanto, essa mesma calçada que faz isso, muitas vezes tem lá um afundamento da calçada. Eu fico pensando um idoso ou uma pessoa sem visão passar por ali, e aí a sociedade acaba ficando desprotegida quando... Tudo bem, pode ligar para uma ouvidoria, assim como a vaga de deficiente, quando alguém estaciona, a gente liga. Algumas vezes... Isso é operação. Por isso que eu quero dizer. Uma coisa é você ter a infraestrutura, você sinaliza e na operação da coisa vai lá e estaciona. Perfeito. Aí a operação vem e toma uma atitude. Por quê? Quando a gente pensa na questão da mobilidade, tu está pensando em circulação. Mas pouca gente que eu conheço, ao menos, circula por
circular, né? A não ser que seja um táxi em busca de... né? Mas nem isso mais. A maior parte das pessoas vai para realizar uma atividade. Exato. Sair de casa para ir trabalhar, para estudar, para ir no mercado. Ou seja, existe caminhos, mecanismos, tudo. Então, se você atrapalhar aquela operação... né? Com semáforo desregulado, com impedimento de estacionamento, até mesmo às vezes tu estacionou num local ali na esquina e tu impediu o ônibus de fazer a volta. Pô, e tu tá trancando toda uma operação. É congestionamento, é tempo perdido, é poluição ambiental. Todos esses mecanismos são complicados. Sim. Agora, professor, nós já vamos deixar agendado o seu retorno aqui, porque é um tema muito necessário de nós falarmos. O senhor sabe que tem muitas pessoas que eu converso sobre essa questão. Quando eu gravo vídeos mostrando o problema das calçadas, o número enorme de pessoas inconformadas, vítimas de calçadas assim, que às vezes algumas até se conformam. É assim, sempre foi assim, mas não é. As pessoas têm que ter direito de se deslocar, têm que cobrar as responsabilidades. Não tem como ir lá na casa do proprietário, sua calçada tá ruim, tem que fazer público. Então o senhor vai vir mais vezes. O senhor já está intimado. Muito obrigada por ter compartilhado seu conhecimento aqui conosco, viu? Foi uma honra, mas não é uma honra de despedida, porque nós teremos mais. Obrigada, viu, professor? Muito agradecido. Que agradeço. Satisfação. Igualmente. Gente, vem aí Fim de Tarde CDN com o Alexandre de Grande. Beijo, até amanhã.